Porque a gente começa o programa de hoje com um assunto muito sério. Esse assunto eu tinha pedido para o Rodrigo desenvolver, procurar alguém muito legal para falar. Antes de tudo, já tem um tempo, porque eu estava pensando assim, poxa, às vezes o filho não está falando rápido, já está crescendo, aí a mãe fala, filha, tem que fazer alguma coisa com essa criança, ele está demorando para falar. Talvez tenha acontecido isso com você. Ou talvez vá acontecer, né? Eu tô falando aqui com as vós e com as mães. Às vezes não é a mãe que está assistindo porque ela está trabalhando, mas aí você, vovó, já aprende, depois pode conversar com mais tranquilidade, sem criar nenhum atrito, né? Porque você vai entender aqui com a nossa convidada, tá? Então, olha, gente, problema de fala pode e deve ser resolvido o quanto antes. O ser humano demora alguns anos para dominar perfeitamente o mecanismo da fala. Em alguns casos, isso acontece mais depressa, em outros casos, mais devagar. Então, não existe data precisa para determinar a normalidade desse processo. Isso que eu estou falando, que é falar antes, falar depois. E muitos casos de atraso na linguagem não exigem um longo tratamento, não. Apenas uma orientação aos familiares para estimular a criança adequadamente no dia a dia. É possível, e é isso que a gente vai fazer, ajudar aos pais, aos avós, para que eles possam desenvolver a fala na criança. E a gente aprende isso com a fonoaudióloga Beatriz Guntzel, muito querida, que traz pra gente esse conteúdo maravilhoso. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. É um prazer. Prazer é nosso, sabe, Beatriz? Vamos sentar aqui pertinho. Eu fiquei pensando muito nisso, porque dá confusão em casa. Muita. Não é? Muita, muita. Porque quando a criança começa a falar, é uma emoção para a família inteira, não é verdade? Verdade. Para a mamãe, ouvir a primeira vez o bebê falar, mamãe, é incrível. Então, existe uma transformação emocional ao desenvolver a fala. E quando isso não acontece, isso gera uma ansiedade em todo o sistema familiar. Agora, pode ser um problema ou sempre é o tempo de cada um? Pode ser uma patologia, sim. Então, o ideal é os familiares ficarem de olho. A questão, justamente, né, Clau, é a falta de tempo e disponibilidade que os pais, principalmente por conta da correria, têm de participar do processo de educação da criança. Por isso que eu falei no começo do programa, você, vovó, fica atenta aqui, tá bom? Sim, exatamente. Qual é a idade que normalmente a criança começa a falar o primeiro mamãe? Ela tem que começar a balbuciar por volta de 8 meses. Então, a criança, ela começa através do neurônio espelho, através da empatia. Então, os familiares têm que perceber primeiro se a criança ouve. Isso é fundamental. Algumas maternidades já fazem o teste da orelhinha. Se não faz e você suspeita que quando bate a porta a criança não pisca o olho, eu sugiro que leve ao pediatra para fazer uma avaliação com uma fonoaudióloga para fazer o teste da orelhinha. A criança tem que ter contato visual. Se você conversa com a criança e a criança está super distraída, a gente tem que tomar cuidado e levar para um especialista e falar para o pediatra, olha, o meu filho, enquanto eu estou amamentando, parece que ele não observa, ele não me vê. Será que é normal? E às vezes não é a ausência de acuidade visual. Às vezes é uma alteração de linguagem, o autismo, por exemplo. A gente observa que, quando a criança vem para o consultório de fono, a mãe sempre comenta, olha, realmente ele nunca se comunicou pelos olhos. A gente chamava e ele não ouvia. Mas eu fiz todos os exames e deu normal. Mas aí eu achava que era normal, então eu esperava. Aí eu deixava ele na frente da TV. Ou eu dava o tablet para ele assistir um desenho. E aí ele não recebe input auditivo, não recebe essa troca de comunicação entre a família. E é justamente aí o problema. Então vamos falar um pouquinho dessa troca de comunicação, Sim. como ela deve ser feita, Sim. de que forma que a gente interage com as crianças. Porque eu não julgo, não condeno, né? Eu sou mãe de 2 filhos já adultos, mas eu sei que não é fácil. Não. É corrido. E a gente fica, às vezes, atropelada, quer dar atenção para as pessoas do trabalho, em casa, para o marido, às vezes até passando por algum problema. E como você falou, vai o tablet, vai a televisão e a criança fica ali um pouquinho quietinha para a gente fazer as outras tarefas. Sim. Mas o ideal seria comunicar com essa criança como? Primeiro a criança tem que olhar, né? Você tem que interagir com a criança, não tem outro jeito. A gente tem que dedicar, às vezes não é um tempo de meia hora, 2 horas,
brincando. Mas quando você está ali 10, 5 minutos com a criança, você está ali presente. Então você pode pegar um livro, por exemplo, e descrever o que está acontecendo ali no livro. Não simplesmente ler a história dos 3 porquinhos e aí a criança nem vai interagir, mas a criança tem que estar atenta. Olha, o porquinho é cor-de-rosa. Olha, tem 3, vamos contar 1, 2, 3. O primeiro fez a casa de madeira, depois fez a casa de palha, depois fez a casa de tijolo. Tijolo é mais duro. Então, ter essa interação, ter essa troca quando está com um livrinho, por exemplo. Isso, eu digo assim, 5, 10 minutos são suficientes, mas o pai e a mamãe tem que estar, ou a vovó, tem que estar ali presente. Agora, isso para uma criança mais velha, né? Porque ela vai estar lá com 1 aninho, 2. Isso. Mas para o bebezinho, é importante conversar com os bebês? É muito importante. O bebê tem que ouvir para ele aprender a falar. Então, a mamãe pode falar, olha, eu estou arrumando aqui o seu mamá. Olha, o papai chegou. Venha brincar com seu irmãozinho. Olha o seu irmãozinho. Então, durante a rotina mesmo, a mamãe pode se comunicar com a criança. Às vezes ela não vai ter aquele tempo de sentar no chão, de conversar, de interagir, mas durante a rotina ela pode estabelecer uma comunicação com a criança. Olha, eu estou indo esquentar o seu papá, o seu mamá. Por mais que a criança não esteja entendendo, mas ela está ouvindo, ela está recebendo estímulo auditivo. Porque se ela não recebe esse estímulo, ela não vai ter o desenvolvimento da fala adequado. Beatriz, me chamou a atenção porque você falou bem certinho com essa criança, né? Que a gente está imaginando aqui uma criança. Sim. E tem mamães que falam, mamãe vai pegar de cutu, né? Fala tudo assim. Pois é. Isso é ruim? Isso é ruim, a criança vai ouvir assim. A mamãe vai preparar tetê. Aí a criança vai ouvir que aquilo é correto. E aí ela vai falar assim. E aí, às vezes, chega no consultório da fono falando tudo errado, mas porque ele ouve a mamãe falando errado. Então, o trabalho, como você apresentou muito sabiamente, é voltado para a família. Se a família não tem essa atenção de se corrigir, a criança ela vai continuar falando errado. Ai, vamos brincar com a vovó? Vamos brincar com o papá? A criança vai falar brincar. Ela não vai colocar a letra R. Então, ela vai falar de acordo com o que ela está ouvindo. Então, é importante a gente aprender a falar corretamente com as crianças. Sim. Algumas crianças vão crescendo e a gente observa que elas trocam algumas letrinhas. Sim. Lembrei do meu filho Gabriel, que quando era pequenininho ele falava xícara, né? Quando a gente percebe isso, a gente tem que agir rapidamente, dá tempo de consertar? Sim. Eu até trouxe um joguinho que ele facilita, ele ilustra super bem isso que você está falando. Por exemplo, cada letra, ela tem um ponto articulatório específico na boca. Então, se ele fala xícara, ele está trocando o som do s pelo som do sh. Então, você pode olhar para a criança e falar, olha, xícara. Ah, você quer tomar chá na xícara? Por mais que a criança nem repita sh, mas ele está vendo que você está fazendo uma projeção com a sua boca e ele vai ficar com aquela memória. E aí ele vai gravar isso. E depois ele vai começar a falar xícara. Caso ele não grave, esse é um jogo super legal, é o método de alfabetização das boquinhas. Por mais que a criança não esteja apta ainda a se alfabetizar, que é por volta dos 5, 6 anos, hoje é bem mais cedo, né? Mas esse ponto articulatório, a vovó, o papai e a mamãe, eles podem estimular em casa. Então é comum isso, essa troca X, né? O S pelo X, o S pelo Z, então em vez de falar zebra, a criança fala cebra ou cepa. Também come o R, então a criança tem que ouvir. Ah, você tá vendo a zebra? Olha, zebra tem um motor ligado na garganta, presta atenção. Olha aqui na mamãe, zebra. Vamos imitar a abelha? Então, o fundamental é que o adulto, ele dê esse suporte auditivo para a criança, senão ele vai falar errado. E pior, na fase de alfabetização, ele vai escrever errado também. Olha lá. E se a gente reforçar o erro dele, piora a situação, Piora, né? piora. Porque se ele fala xícara e aí a família toda inventa que é Ai, tudo que bonitinho, xícara. ai, é fofo. E o que eu ouço é assim, ó. Ai, quando crescer vai aprender, vai melhorar. Mas não, se ele não tiver esse modelo correto, não melhora. Então a gente tem que agir. Tem a que gente agir. tem um caso muito interessante, você falou do autismo, da observação. A gente vai acompanhar o depoimento da Ana. Ela é mãe do João, que vocês vão conhecer, a coisa mais fofa. Ele tem 3 anos, ele teve um atraso na fala e ela mesma conta como é que foi tudo isso. Acompanhe.
Você quer? Já. Então fala, mamãe, Mamãe. me dá. Já. O João foi uma criança que ele balbuciava muito pouco desde bebezinho, né? Então, geralmente as crianças começam mamamá, papapá, até formar uma palavrinha, né? Dá. E o João, o balbucio dele era muito pouco, mas eu notava que ele tinha um pouquíssimo contato visual, parecia uma timidez, eu entendia como uma timidez na época. Ele sempre foi uma criança muito calminha, então eu imaginava que aquilo era construção, parte da personalidade dele, né? Ele não falou dá, que a criança geralmente aponta para as coisas e já fala dá antes de falar alguma palavra, né, maior. Ele também pulou essa fase. Quando alguém chegava perto, os avós, ele não fazia assim para pedir o colo. Então, na verdade, ele não se comunicava nem verbalmente, nem de outras formas. A neurologista encaminhou a gente para a fonoaudióloga. E aí ela fez uma avaliação comigo e com meu marido. A gente fica muito ansioso para ele falar, né? Então eu lembro que a gente perguntou, ele vai falar? E a fono falou assim, tem muitas outras coisas que vêm antes, que a gente precisa conquistar antes dele vocalizar alguma palavra. Hoje o João tá com 3 anos e meio, a gente faz acompanhamento com a fono toda semana. Já faz um ano que a gente faz acompanhamento com essa especialista. E hoje em dia ele já conquistou o avanço no contato visual, a sustentação, ele já consegue apontar, já consegue falar dá, já consegue entender algumas situações de como, por exemplo, quando ele sai de um lugar ele tem que dar tchau e o tchau serve para informar que a gente está indo embora. Depois desse 1 ano que a gente faz acompanhamento com a fono, a gente conseguiu compreender e entender a importância de procurar um profissional especializado para ajudar aquela família, ajudar a criança. A gente viu que quanto antes você procurar, maior chance de reverter aquele atraso, de corrigir aquele atraso, você terá. Então, no caso do João, ele está no espectro autista, né? O atraso de fala dele, junto com outras características, situaram essa parte no espectro. Mas tem milhares de casos que são só um atraso, que não colocam a criança no espectro ou em algum outro transtorno, né? Então é muito importante você corrigir e não esperar o tempo da criança. O caminho ainda é muito longo, né? A gente ainda precisa conquistar muita coisa, mas ele já repete muita palavrinha, ele fala algumas espontâneas, outras são repetições, e a gente está batalhando para conseguir que ele se desenvolva, que ele consiga ter uma comunicação adequada. Coisinha mais gostosa, Ana, meus parabéns. Deus abençoe a sua casa, a sua família toda. Você também tem filhos, né? Sim, tenho 3 crianças. Bom, a história da Ana foi muito linda e importante, porque ela detectou que tinha um atraso na fala, mas tinha um outro aspecto aí, né? Exatamente, E a mamãe tem que ficar atenta e ela pode justamente desses primeiros sinais de falha de comunicação, que é a ausência de comunicação visual, a ausência de estímulo sonoro, de estímulo auditivo. Ou quando você percebe que você chama a criança e a criança tem uma audição seletiva, a criança não atende ao chamado. E aí, por mais que tenha as avaliações auditivas todas perfeitas, às vezes é uma dificuldade realmente de estabelecer a comunicação, de estabelecer essa troca, que é uma das características do autismo, por exemplo, né? De ver o outro, de vivenciar a emoção do outro, de ficar com algumas estereotipias, de brincar com o carrinho assim, sozinho, de fazer alguns movimentos corporais, e aí às vezes a mamãe, a vovó pode achar que aquilo é natural. Não, ele só está irritado. Quanto antes, né, for feito o diagnóstico, quanto antes for feita a intervenção, é mais rápido de sair desse quadro. Então a família tem que estar atenta, por mais correria que esteja, né? Se você tem um filho, você tem que ter um olhar, tem que ter uma dedicação. E não requer um tempo absurdo de estímulo, mas pelo menos tem que estar ali, observando aquela criazinha que você colocou no mundo. É muito importante. Eu sempre falo aqui, desde o começo do programa, quando a gente começou lá 8 anos atrás, uma ficha que caiu pra mim. Não é a ordem natural da vida, gente. Não é assim, casar e ter filho. Casa,
conserta a tua casinha, porque tem que ter os ajustes. Na hora que você se sentir preparada, fala, eu quero ser mãe. Eu quero transformar uma criatura num ser humano especial. Aí é hora de ter filho, né? Tem muita gente, as mães estão esperando para ter filho mais tarde. Por conta do trabalho, né? Das vontades de crescer, da carreira e tudo. O que não é um problema. Mas na hora que for para decidir, é para decidir, mesmo que seja pouco, ter aí esse olhar especial. Sim, tem que ter. E nenhuma terapeuta, ninguém substitui a interação do pai e da mãe. Aquilo que você falou no começo, eu vou repetir de novo, é o que eu falo na primeira consulta. Olha, o trabalho é para vocês. Eu me considero mais uma orientadora do que uma terapeuta, porque os pais participam do processo terapêutico junto com o filho. Eles aprendem como estimular a criança. Porque às vezes a mãe fala, não, mas eu não levo muito jeito para isso. Ah, eu não tenho tempo, você quer treinar minha babá, por exemplo? E não tem problema, eu recebo babás também no consultório. O fato é que a criança tem que ser treinada por alguém. Essa criança tem que ser estimulada por alguém. E não é apenas na escola, não é terceirizar uma questão. É ter essa interação, é ter essa troca. E a criança, ela vai aprendendo junto com a mamãe, e a mamãe aprende com a criança. É uma troca. Tem que haver essa troca, não tem outro jeito. Eu já ouvi falar que, às vezes, um atraso na fala pode estar ligado a alguma questão emocional. É verdade isso? Sim, é verdade. Pode ser também. Eu tenho um caso muito chocante de uma menininha de 3 anos que não falava. E aí eu fiz uma sessão e aí a mamãe se lembrou que eles tinham sofrido um assalto quando a menina era bem pequenininha. E ela ainda se lembrou do seguinte, eu perdi a fala quando o moço chegou perto de mim. E ela estava com a menininha no colo. Então, sim, existe esse bloqueio emocional também. Também. Quando a família é estrangeira, às vezes um fala uma língua, a outra família fala outra, isso pode atrapalhar? Às vezes atrapalha, às vezes facilita, depende de como a família lida com esse contexto. Então, se a criança recebe vários inputs auditivos, se ela recebe vários estímulos, não tem problema. Mas se a mãe fala uma coisa, o pai responde outra, e às vezes não tem uma interação com a criança fica perdida sim. Então, tem que ter essa troca. Olha, agora a gente vai falar em português. Olha, agora a gente está falando em inglês. Mas tem que ter vínculo. Família é vínculo. Engraçado você falando, Beatriz. Eu tô entendendo que é quase que, mas só que com muito vínculo, é uma aula, né? Porque a gente está ensinando um idioma para uma criança. Isso, praticamente. Imagina você aprender agora, vai, uma língua aí que você queira falar, sem ninguém olhar para você, sem ninguém mostrar como é que faz a língua. Quando a gente vai falar inglês, vai falar o TH, né? Aí as professoras falam, é com a linguinha entre os dentes. Entre os dentes. Né? Sim, sim. Então, é igual com a criança. É igual, é exatamente igual. Então, se a criança está trocando alguma letrinha, se está falando igual Cebolinha, que é o que eu mais escuto, né? Então, a criança tem que ouvir que existe a letra R. Então, preto. Olha, preto. A língua, ela dá uma tremidinha. Vamos tentar fazer igual? A criança não vai fazer. Mas pelo menos ela está vendo que é possível, que esse som existe. Olha, branco, bruxa, prova. Olha, vamos tentar? Vamos fazer exercício de musculação com a língua? É isso que eu faço lá no consultório. É isso? Isso. Aí quando a criança não consegue, aí ela pode fazer rotação de língua lá na bochecha. Que é um exercício para fortalecer a musculatura da língua. Vamos fazer roda gigante. Me lembrei das crianças que têm síndrome de Down. Porque elas têm uma musculatura mais flácida, né? Sim. É importante fazer esse tipo de exercício? Importantíssimo, sim. Senão não vai conseguir falar corretamente. E para criança síndrome de Down, por exemplo, ele também vai ter uma dificuldade de mastigação. E hoje em dia, com a tudo é mais fácil, né? Bate no liquidificador, papinha pronta, e aí a criança engole, sabe? Aí a criança não usa também a musculatura da mastigação, que é importante também para desenvolver a fala. Então, essas coisas batidas no liquidificador também é adequado até uma certa idade e depois não mais. Depois a criança tem que saber mastigar para conseguir falar. Perfeito. Eu tenho mais uma questão, e agora não pensando só nas crianças, mas também nos adultos que aprenderam a falar errado e que sabem porque um fala, tenta corrigir, mas não consegue mudar. Por exemplo, tem as pessoas que trocam o R
o L pelo R, o Cláudia. Isso. Dá pra consertar isso, Dá mesmo que a pra pessoa seja consertar, adulta? Dá, com certeza. Enquanto há vontade, enquanto há vida, a gente consegue tudo. Ela tendo consciência de que, nossa, eu preciso falar certo. Ou mesmo sotaque. Eu recebo alguns pacientes que querem tirar um sotaque, né, específico. Também dá. É tudo treino. A gente treinando, querendo, é possível. Maravilha, né? A gente incrível. está em desenvolvimento, O a gente tempo ainda todo. pode muita coisa, a Sim. gente vai sempre correr atrás disso. Né? Daquilo que é importante pra gente. Se é importante pra você, vamos em frente. Sim. Muito obrigada. Eu que Como você agradeço. ajudou a turma em casa, não foi, gente? Deixa eu passar os contatos. www.fonoaudiologiasistemica.com.br. Mais informações no clinicaguntzel@gmail.com. E aí você pode entrar em contato pelo Instagram, Fonoaudiologia Sistêmica, ou pelo telefone 11 47 19 6601. Bia, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito Foi bom te incrível. receber. Ela é calminha, né, gente? Que faz? Obrigada. Jeitinho gostoso Mais uma da gente vez. de ensinar. Que bom. Muito bom aprender contigo. Volte mais Obrigada, vezes, tá venho, bom? com certeza. Volta pra gente falar um pouquinho da fala do adulto. Vamos, Eu tô claro. preocupada, gente, com os adultos que de repente passaram por um AVC Sim. e que ficaram com a fala comprometida. Sim, Esses dias eu soube de uma história que me deixou preocupada, de adulto que fica muito sozinho e que depois desaprende a falar. Eu nunca Perde a tinha ouvido. habilidade. Isso. Isso acontece? Acontece. Volta pra Sim, gente falar volto, com desses todo problemas? prazer. Vamos? Então tá bom, Rodrigo, Com depois já certeza. marca contigo. Sim. Beijo, obrigada.